Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu quero falar sobre um tema que todos vocês têm muitas dúvidas e sempre perguntam para mim. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar sobre o nome dele. Eu estava num grupo de Facebook que discutia a doença e eu ouvi dizer a respeito dele. E eu pensei, será a luz no fim do túnel? Se tratava do Xolair. Eu descobri esse medicamento em 2014, mas ele ainda nem era liberado para uso em urticária aqui no Brasil. E só depois, no fim de 2015, é que realmente foi possível e a Anvisa liberou para que ele fosse usado para urticária. Eu lembro de ter lido algumas coisas que diziam, nossa, esse medicamento é a solução, ele melhorou a minha vida, então eu criei toda uma expectativa sobre ele. E eu já comecei a falar sobre o meu médico a respeito dele, porque eu mesmo já conhecia. E foi bem nessa época que foi onde eu resolvi parar, né, de me tratar com médicos, muitas vezes por não ter um médico que realmente entendesse tanto de urticária. E depois, quando eu retornei ao médico em 2016, eu já sabia. Se nada mais resolvesse, se nenhum tratamento fosse suficiente, era para esse remédio mesmo que eu tinha que recorrer. E foi exatamente assim que aconteceu. O Xolair veio como minha última cartada na mesa. Eu recebo um monte de e-mails querendo saber se esse remédio realmente vale a pena. E a verdade é que ele vale bastante sim, mas quando você precisa. Se eu pudesse fazer uma lista de prós e contras do medicamento e se ele realmente vale a pena, seria essa. Primeiro, os prós. Não tem uma lista de efeitos colaterais a longo prazo que preocupem, diferente dos corticoides, que vão te trazer muitos problemas. Na verdade, pessoas que tomam Xolair podem ter dor de cabeça no dia da aplicação, mas isso nem acontece com todo mundo. Comigo mesmo nunca aconteceu. Melhora muito os sintomas. Tem estudos que mostram que é cerca de 75 a 90% de melhora nos sintomas, ou seja, não é uma cura para a doença, como eu já falei em outro vídeo, que é o vídeo que eu falo sobre o medicamento, né, com o nome científico dele, que é o omalizumab. O nome comercial é o Xolair. Então aqui eu tô falando mais sobre o Xolair, porque é mais fácil até das pessoas identificarem pelo nome comercial. Como eu dizia, ele melhora muito os sintomas. Então isso faz com que, por exemplo, hoje eu tenho alguns sintomas de vez em quando, mas nada que seja suficientemente desagradável ao ponto de desmarcar um compromisso, por exemplo. Então a vida, no que diz respeito aos sintomas, ela melhora muito, porque angioedema ou sintomas exacerbados não acabam acontecendo mais. Uma das principais notícias sobre esse medicamento é que ele não é para a vida toda. O que significa isso? Que no geral, dependendo do seu nível de sintoma e como que é sua doença, você vai tomar, por exemplo, que nem eu comecei a tomar a cada 3 semanas esse medicamento. Conforme foi melhorando e meu organismo foi respondendo a esse composto, eu saltei para 4 semanas. Depois eu saltei para 5. Ou seja, a frequência de você tomar esse medicamento cada vez fica menor. Então você não precisa ficar tipo achando, nossa, eu vou ter que tomar sempre. Hoje eu tomo a cada 6 semanas. E eu conheço pessoas que já passaram para 8. Então cada vez mais você vai ficando mais livre do medicamento e não mais refém dele. E isso é super positivo. Como tudo na vida, nem tudo são flores. Então agora eu vou falar para vocês alguns dos motivos que podem também ser contras a respeito desse medicamento. De contra, o principal é o preço. Não é um medicamento que a gente facilmente vai ali numa farmácia e compra, ou compra online nessas redes de farmácia maiores. É um medicamento muito difícil de se encontrar e também é um medicamento muito difícil de se pagar. Então é um medicamento de alto custo, eu acho que isso é o principal contra. Eu costumo dizer que o ruim de depender de um medicamento de alto custo é que você perde autonomia sobre isso. Então, por exemplo, eu quero ter autonomia sobre o controle da minha doença. Eu quero saber que dentro do meu orçamento financeiro eu consigo sustentar esse tratamento. Mas no caso, quando você depende de um medicamento de alto custo, você fica refém de uma ajuda. Então é natural que as pessoas que tomem, né, o Xolair ou o omalizumab, elas dependam de uma ajuda via judicial do governo, né, farmácias de alto custo, ou até mesmo do convênio médico. A boa notícia é que o caminho cada vez está ficando mais fácil. Agora que tem mais pessoas que já conseguiram o medicamento, isso abre mais margem para que quando você for tentar via judicial, ou até mesmo no convênio, tenha um precedente a respeito de outras pessoas que também conseguiram. Então são pessoas que, por já conseguirem, abrem um caminho para que a gente consiga também.
Outra coisa boa que está acontecendo é a conscientização da doença. Quanto mais claro for o que é urticária e a necessidade de um tratamento um pouco mais adequado para quando os sintomas não respondem a nenhum outro tipo de tratamento padrão, mais as pessoas vão ter essa clareza e mais os órgãos públicos vão entender a necessidade desse medicamento. Eu acredito muito que no futuro próximo estarei gravando um vídeo falando que o Xolair virou um medicamento mais fácil, mais barato, e vão também ter mais concorrentes, né, no decorrer do período. Então, realmente é um caminho que vai melhorar, e por enquanto é isso que está acontecendo. Nesse vídeo eu quis dizer um pouco pra vocês sobre se o Xolair resolveu a minha vida ou não. E a resposta é que sim, ele resolveu pra chuchu. E eu espero que ele resolva a vida de vocês também, caso vocês cheguem ao ponto de precisar dele. Mas se vocês não precisarem, tomara que os outros tratamentos consigam fazer isso. E você, já tomou esse medicamento? Deixa aqui nos comentários as suas dúvidas a respeito, ou até mesmo sua experiência como quem tomou. Também vamos discutir sobre isso lá no Facebook. Se tiverem outras dúvidas, manda um e-mail para nós, 3mediasurticaria@gmail.com. Um beijo!